Vamos começar nesse vídeo sobre ressonância harmônica do Hélio Couto. Por que a gente vai conversar sobre isso? Eu recomendei recentemente para um cliente, da sessão de Strava que fizesse a ressonância. Eu vou te explicar o motivo. E muitos dos clientes que eu atendo na sessão, muitos mesmo, ou fazem ou já fizeram em algum momento a questão da ressonância. Então, e eu já disse aqui que foi algo que eu já fiz cerca de 7, 8 anos atrás, E essas pessoas, especialmente que ou estão fazendo ou já fizeram, normalmente vêm com relatos, interessantes, vamos dizer assim, que é importante a gente comentar aqui de, entre aspas, efeitos colaterais que tiveram ali. Eu tive algumas coisas nesse sentido também, então eu quero comentar um pouco sobre isso com você também, Por quê? Porque o Hélio é, como eu já disse, na minha visão, a maior referência no que diz respeito a, vamos dizer assim, formas alternativas de mudar a sua vida, A maioria das pessoas tem algo mais conservador, tem uma visão mais conservadora nesse sentido, mas quem vai mais para um lado alternativo, espiritual, etc., o Hélio talvez seja a maior referência nesse sentido. Bom, especificamente sobre a pessoa que eu recomendei a ressonância, qual que foi o motivo, O meu objetivo aqui, tanto aqui no canal quanto as pessoas que eu atendo na sessão, é resolver questões financeiras, bloqueios com relação a questões financeiras. E essa pessoa especificamente que eu atendi, ela tinha vários nesse sentido, só que o problema principal dela não era esse. Ela teve uma infância bem complexa, com várias situações delicadíssimas, que eu falei, cara, isso aqui já sai um pouco, essa parte que é preciso resolver, sai um pouco aí da minha especialidade, Por mais que algumas questões lá que ele comentou, eu falei, olha, eu já tive algumas questões similares a isso aí e resolvi dessa forma, Mas não sou a pessoa para te auxiliar exatamente nesse sentido. Eu fui e recomendei ele a questão da ressonância. Por quê? E aí, antes de falar o porquê, junto com essa recomendação, eu lembro de várias pessoas que vieram também lá na sessão falando assim, cara, eu fiz a ressonância e, cara, as coisas pioraram. Tudo piorou. Eu tinha um negócio, os clientes sumiram, Se você for procurar na internet, você vê várias coisas desse tipo. E mais do que isso, olha que engraçado, Eu não sei como está hoje, Como eu disse, eu fiz a ressonância já há muitos anos atrás. Mas na época, já era avisado isso. Olha, quando você iniciar, pode acontecer umas coisas aí meio estranhas. Você pode ter catarses, Falava catarses, então, questões físicas mesmo, às vezes de chorar muito, ou de vômito, muita dor de cabeça, coisa do tipo. Ou questões nesse sentido, de sumir clientes, etc. Bom, o que isso tem a ver aqui? O que eu quero de fato falar com você, a respeito dessa ferramenta específica? Esse tipo de efeito, esse tipo de coisa que acontece, mostra, obviamente, que, enfim, existe alguma coisa ali mesmo. Então não dá pra falar assim, ah, não, isso aí é só um placebo. Ah, não, isso aí é só uma coisa. Cara, existe alguma coisa ali, Porque se causa um efeito, mesmo que a gente pode imaginar negativo no início, quer dizer que existe algo, que não é algo que simplesmente uma invenção, porque o Hélio fala muito, é uma onda, não sei o quê. Fica uma coisa muito assim, Porra, uma onda, é uma coisa muito fácil, entre aspas, de ser enganado, Porque uma onda, como é que você vai saber se tem uma onda ou não, Fica uma coisa muito assim. E esses efeitos mostram que realmente é algo que existe. E por que isso acontece? Como ele mesmo já, na época pelo menos que eu fiz a ressonância, já falava, olha, a ressonância ela é uma espécie de potencializador do que você é no momento, das crenças que você tem no momento. Ela tem um objetivo ali de fazer uma limpeza, só que antes dessa limpeza ela te dá uma turbinada, vamos dizer assim, E se eu tô
com a vibração baixa, se eu tô com pensamento negativo, se eu tô... Por mais incrível que possa parecer, isso vai ser potencializado em um primeiro momento, tá? Então, a razão das coisas, muitas das vezes, no início, quando você faz ali delas piorarem, é exatamente isso. E eu repito, já era algo alertado, inclusive, né? Eu mesmo, quando eu fiz, já sabia isso. E eu tive muitas questões nesse sentido, por exemplo, de dor de cabeça e etc, né? Mas o que acontece depois é ótimo e vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Então, por mais que seja... Eu não considero assim, mas entre aspas, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma ferramenta, né? Que é o método subliminar, são reprogramações subliminares através de áudio, que, entre aspas, é como se fosse uma concorrente, né? Do Hélio Couto, da ressonância, mas eu não, de fato, não considero assim. Esse vídeo, na verdade, é para recomendar você a fazer, especialmente se você tem questões como essa que eu disse aqui do meu cliente, tá? De questões complexas, vamos supor, questões de abuso, questões de abandono, questões de coisas complexas, sabe? Nesse lado alternativo, que é o lado que eu vou muito, eu desconheço algo que seja tão eficiente quanto, tá? Porque ela me ajudou nesse sentido. Tem um vídeo que eu dou os detalhes aqui de qual foi a minha experiência, né, com a questão da ressonância em si. E lá eu falo, olha, eu fui buscar até, como o próprio Hélio brinca, né? Casa, carro, apartamento. A maioria das pessoas que entram na questão da ressonância, ela busca resolver questões materiais e tá tudo certo, né? E nesse sentido aí, eu digo, no momento que eu fazia, naquele período, não teve mudança nenhuma nesse sentido. Eu falo abertamente, não é nenhum tipo de demérito que não funciona, não. É a verdade, tá? Mas, nesse aspecto de limpeza, por exemplo, eu sei que a questão que me atrapalhava muito, era a questão das crenças religiosas. E a ressonância era incrível. A clareza que, logo depois que eu comecei a fazer, é como se fosse aberto um véu assim, falando, ó, tá, olha isso aqui. Olha onde você está, olha a verdade sobre isso daqui, né? Então, para mim foi muito claro que ela me ajudou nessa expansão de consciência, em ver uma coisa ali que estava enraizada em mim, né? Há décadas, desde que eu nasci. E me deu ali o primeiro passo para poder, de fato, sair daquilo e, em consequência, depois de um tempo, as coisas realmente começaram a melhorar. Então, às vezes, quando você começa ali a fazer, né? Tem muita questão dos pedidos, né? Eu vou pedir aquilo, pedir isso, pedir tal coisa, né? Mas não é bem assim, né? Não funciona como uma lâmpada mágica que você esfrega e a coisa vem. Mas nesse aspecto de limpeza é algo que realmente funciona muito bem, tá? Então, resumo aqui desse vídeo e reforço, né? O porquê de fazer ele. Porque muitas das pessoas aqui que seguem, muitos dos clientes já fizeram, e fazem, né? Então, se você tem questões nesse sentido, questões mais complexas a serem resolvidas, certamente é uma opção excelente para você. Se a sua questão é relacionada à questão financeira, aspectos financeiros, posso te ajudar muito bem com isso na seção Destrave Sua Prosperidade. Tem um link aqui abaixo para você saber os detalhes e entrar na lista de espera, caso faça sentido para quando eu abrir novas vagas. Beleza? Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você pensa sobre o que a gente conversa aqui. É isso, um abraço e até um próximo